Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a função quadrática. Nesse primeiro momento vamos aprender aqui a definição do que é uma função quadrática e logo após nós vamos falar também sobre uma coisa muito importante que são os coeficientes da função quadrática. Então vamos lá pessoal, primeira coisa, vamos definir aqui o que é uma função quadrática. Então olha aí. Chama-se de função quadrática ou de função polinomial de segundo grau qualquer função f de R em R, lembrando que isso é domínio contra domínio, né? Eu parto de números reais e chego em números reais. E essa função ela é dada por uma lei da forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Hã? Como assim? Me explica isso aí melhor, professor? Beleza, veja só. Uma função quadrática ela é uma função em que aparece esse cara aqui, ó, x ao quadrado. Se não tivesse x ao quadrado, ou seja, se o a for igual a zero, que vai fazer isso aqui dar zero e não aparecer o x ao quadrado, essa função ela deixa de ser de segundo grau. E aí ela pode até ser de primeiro ou até constante. Então, para ser uma função de segundo grau, deve aparecer um termo com x ao quadrado. Então, esse A, esse B e esse C são números reais, tá? Quaisquer que estão aqui no lugar, tomando lugar de números, essas letras A, B e C. Então, vão aparecer números aqui, ó, tá? Pode o B ser zero, pode o C ser zero. Agora, o A nunca vai poder ser zero, porque senão o x ao quadrado vai sumir e aí a função deixa de ser de segundo grau. Mas vamos ver na prática, vamos ver alguns exemplos aqui do que são funções do segundo grau. Ó. Então, essa função aí, ó, menos 2x ao quadrado mais 5x mais 11, é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Por quê? Apareceu o x ao quadrado. Vejam esse outro exemplo. X ao quadrado menos 2x. É uma função quadrática? Ela é uma função quadrática. Veja que apareceu o x ao quadrado. Ora, professor, mas lá em cima tinha um outro termo que não tinha x. Esse aí só tem x ao quadrado, tem um termo com x, né, no primeiro grau, mas não tem um termo sozinho. Não importa. Apareceu x ao quadrado, ela é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Terceiro exemplo aí, ó. 4x ao quadrado menos 10. Novamente, está faltando um termo aí, né? Não apareceu o termo com x do primeiro grau. Apareceu o termo independente, né? Que é o menos 10. Não tem problema. Apareceu o x ao quadrado, ela é uma função do segundo grau. E o último exemplo é ó, x ao quadrado sobre 3. Não tem nem o termo que acompanha o x do primeiro grau e nem o termo independente de x. Só tem o valor que acompanha o x ao quadrado. Mas é uma função do segundo grau porque aparece o x ao quadrado. Então, definição, para ser uma função quadrática deve aparecer esse x ao quadrado. Mas vamos lá. Falando sobre os coeficientes, que é aquele valor de A, B e C. Galera, é importantíssimo identificar corretamente os valores de A, B e C para o que nós vamos aprender mais à frente com o passar do tempo da função quadrática, tá? É importante, imprescindível você identificar corretamente. Então vamos lá. No primeiro exemplo que nós demos, a função era menos 2x ao quadrado mais 5x mais 11. Então quem vai ser o valor de A? O valor de A é aquele que está multiplicando ou acompanhando o x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado? Menos 2. Então, menos 2 é o A. É o coeficiente A. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é aquele que acompanha o x sem estar ao quadrado. Então, aqui é o 5. 5 é o valor de B. E quem é o C? C é aquele termo que não está perto nem de x ao quadrado nem de x. Ele não está multiplicando nenhum dos dois. Ele é um termo independente. Então, é o 11. Ok? Identificou. Essa ordem, pessoal, nem sempre uma função pode aparecer para vocês bonitinha assim, na ordem A, B, C. Pode estar o 5x primeiro, o 11 primeiro, o x ao quadrado lá no final. O que vai identificar quem é o A, B e C é esse acompanhamento das incógnitas, tá? Das letras. Então, atenção com isso. Vamos lá, o exemplo 2. O exemplo 2, a função era x ao quadrado menos 2x. Vejam, o valor de A é aquele que está acompanhando o x ao quadrado aqui. Ah, professor, não aparece ninguém. Não aparece ninguém porque tem um 1 implícito, tá? Não é zero. Se fosse zero, nem apareceria o x ao quadrado. Então, aqui, ó. 1 é o valor de A. Quem é o valor de B? B é quem acompanha x. Quem está acompanhando x aqui, ó? Menos 2. Esse sinal é importante, senão você erra também. Então, B igual a menos 2, é o coeficiente B. E quem é o C? Coeficiente independente, que não está acompanhando letra nenhuma. Não tem nessa função. Então, C é zero. Ele não apareceu, ok?
Próximo exemplo, 3. 4x² menos 10. Essa é a função. Quem é o A? O A é 4, está acompanhando x². Quem é B? B é quem acompanha x. Tem alguém acompanhando x aqui? Não, não aparece. Então B é 0. E quem é o C? C é menos 10. É o termo independente que não tem letra nenhuma. Então esse é o C. Olha o quarto exemplo. x² sobre 3. Quem é o A? O A é quem acompanha x². Quem está acompanhando x²? Note que antes desse x² aqui, ó, na frente, antes dele tem que ter um 1 multiplicando ele. E embaixo tem um 3. Então quem está acompanhando x²? 1 sobre 3. Cuidado, não pense assim, tem só o 3 aí acompanhando, né? Esse 3 está embaixo de uma fração, então tem que ter alguma coisa em cima. Que no caso é o 1. Quem é o B? B é 0, não aparece ninguém acompanhando o x. Aparece algum termo independente aí, somando ou subtraindo? Também não, então C é 0. Então, importantíssimo, pessoal, vocês identificarem esses coeficientes. Por quê? Já no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as raízes da função ou os zeros da função. E para a gente fazer isso, achar as raízes ou os zeros da função, nós precisamos resolver uma equação do segundo grau. E quando a gente resolve uma equação do segundo grau, a gente geralmente utiliza os famosas fórmulas de Bhaskara, né? A gente vai aprender o delta, calcular o delta, que é o discriminante da função, e encontrar o valor de x de uma equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. E essas fórmulas, elas dependem desses coeficientes. Então, identificar os coeficientes é importantíssimo. Ok, galera? Então, vejam aí o próximo vídeo, tá? Que é um complemento para a nossa aula de hoje.